Ele venceu a morte. Assim está escrito. Apocalipse, capítulo 1, versos 17 e 18. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Nessa que é a fase inicial do livro de Apocalipse, apóstolo João está ali preso na ilha de Patmos quando tem esta visão inicial. Jesus glorificado no meio dos candelabros que representavam as igrejas. Ele então diz assim, Apocalipse 1, versos 17 e 18. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Que o Senhor nos inspire na compreensão da sua palavra. Jesus aqui declara a sua vitória final sobre aquele que é o final, o maior temor dos homens, aquilo que amedronta a sociedade e que deixa muitos ainda sem sentido, a morte. Não é todo dia que falamos sobre ela. Alguns nem gostam de tratar do assunto, sequer passam pela porta de um cemitério. Mas deixe-lhe dizer uma coisa, fique tranquilo, um dia você vai encontrar com ela. Mas o que esse texto nos mostra é algo ainda muito maior. Claro que, sendo o dia de finados, nos inspira essa reflexão. Nós não celebramos o dia de finados, celebramos a vida. Nós não pedimos por aqueles que já foram, esses já está selado segundo a vontade de Deus, a decisão tomada. Nós estamos aqui na realidade para refletir sobre aquele que venceu a morte. E é por isso que precisamos refletir. A morte é tão espantosa em todas as sociedades que é considerado um dos maiores medos. Há até algumas explicações sobre esse medo. Alguns é o medo do desconhecido. O que vai acontecer depois? Como não sabem o que irá acontecer, devem temer. Um instinto de sobrevivência, pavor de sofrimento físico ou mesmo emocional, ou ainda espiritual, que muitos sabem como será. Há ainda também relacionados à finitude, falta de propósito, crenças religiosas deturpadas, receio da separação dos entes queridos e às vezes uma angústia por ter querido fazer mais, mas não conseguiu. Bem, parece que tem muitos motivos para temer a morte. Agora vamos ver à luz da palavra de Deus tudo o que nós temos para viver bem. E é isso que esse texto nos mostra. Primeira lição é que a morte virá, mas não é definitiva. Como eu disse, fique tranquilo, você vai morrer. Não sei se isso serve de consolo, mas entenda, faz parte da vida. Mas o que o texto está mostrando aqui é algo extraordinário. É interessante que João, quando tem aquela visão, diz a palavra de Deus que ele cai como morto. É frisada essa palavra. Na verdade, quando lemos o texto, analisando, parece que ela está bem em destaque. João cai como morto. Agora pensem em João. Eu sou fã de João. Ele foi um dos mais novos discípulos de Jesus, era jovem, foi o único discípulo que esteve aos pés da cruz. João foi líder da igreja, pastor em Éfeso, foi o único apóstolo que morreu de morte natural, com avançados dias, talvez com 106 anos, alguns registros, ou 102 como outros, e ele estava preso em avançada idade, numa ilha rochosa, exilado, sem conforto, sem tranquilidade alguma. Ele tinha tudo para temer a morte. E agora,
ele vê a glória do Senhor no seu esplendor. E João conhecia Jesus, não é por palavras, nem por escritos, ele havia visto, ele havia estado, ele recebeu de Jesus o pão na hora da ceia, ele viu o Senhor e caiu como morto de emoção. Com a história da igreja sobre ele, com tudo que estava acontecendo, ele cai desfalecido, porque ele tinha todos os motivos para cair morto. Mas Jesus toca no seu ombro e diz: não temas, não temas. É importante lembrar, primeiro, que nós cremos que há apenas uma única morte, pois está escrito em Hebreus capítulo 9, verso 27, que assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez e vindo depois disso juízo, ou seja, há uma só morte, é dado também que nesse tempo chamado vida, precisamos, meus irmãos, aproveitar cada instante dele. É presente de Deus, é dádiva de Deus. É curto o tempo, pois é o tempo necessário. Comparado com a eternidade, não é nada. Comparado com hoje, é tudo que você precisa. Este tempo chamado vida. E é por isso que precisamos lembrar. Essa fragilidade que vivemos, por outro lado, nessa vida, é que nos torna e nos deixa mais perto de Deus. Como somos frágeis. Diante da morte, podem haver incertezas. Não se sabe exatamente como será, se vai tocar uma trombeta, um sino, se vai passar um anjo, ou simplesmente você vai abrir os olhos no céu. Eu sou adepto dessa última. Mas entenda, será surpresa. Não é preciso ter receio do que você fez ou viveu, se você tem uma experiência real com Cristo. Essa sensação e às vezes necessidade de sobrevivência que é inerente ao homem nos faz nos aproximar ainda mais do Senhor. E meus irmãos, diante da vida e diante da morte, uma necessidade do nosso Senhor. Gosto sempre de lembrar que diante da morte não vamos perguntar quanto eu tenho de saldo no banco, nem qual é o carro que eu tenho, que eu estou usando, e nem como isso ou aquilo, quais são as minhas propriedades. Diante dela, só podemos clamar: ó Deus. O texto continua. Aquele que vive, e é assim que Jesus se apresenta, aquele que é vida, ou numa tradução literal, aquele que está em constante existência. Jesus é o que era, é e há de vir, é eterno em toda a essência. Ele próprio vai dizer: eu sou o pão da vida. Ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. E ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus não apenas viveu, ele é a fonte da própria vida. E isso é tão bom. Eu tenho visto muitos noticiários ultimamente, isso tem me deixado até meio deprimido. Eu vejo alguns noticiários internacionais, nacionais, e convenhamos, meus irmãos, eu já repeti isso muitas vezes, é só desgraça. Que coisa terrível. Mas então eu fui fazer um estudo do Império Romano recentemente e fui avaliar exatamente no tempo de Cristo ali. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não melhorou muito não. Na época era tão ruim quanto hoje. Havia violência e haviam guerras desnecessárias por vaidades humanas. Haviam conquistas e formas indizíveis de maldades e de domínios entre reinos e entre pessoas de dominadores e dominantes. Não era fácil viver. Meus irmãos, isso é fruto do pecado. Então não é que agora está muito ruim, é porque esteve ruim. Fruto do pecado. Jesus Cristo veio para resolver isso. E aqui que está a mudança, é a transformação de tudo o que antes se vivia, porque antes todos morriam de medo da morte.
Os cristãos mostraram que tem vida além da morte. Eles não temiam. Os mártires na época de Roma comprovam isso, e os de hoje também. É preciso compreender, meus irmãos, que a verdadeira vida só em Jesus. Isso significa perdão dos nossos pecados. Você não tem que carregar o peso do pecado nas suas costas. Isso significa amor que transborda, nova perspectiva de vida, certezas e um claro caminho, conscientes do que viveremos e de como vivemos, e fé naquele que é o autor da vida. Sobre isso vamos refletir hoje à noite. Mas entendam, meus irmãos, aquele que vive é que nos trouxe a essência de toda a plenitude da vida. E vamos para a terceira lição desse texto. Ele venceu a morte. Deixa eu deixar isso claro. Jesus foi ao ponto extremo da identificação com a humanidade. Ele também morreu. Foi numa cruz. Ele sangrou, sofreu, expirou. O chamado último fôlego, muito conhecido na patologia moderna, quando então deu o último suspiro e antes Jesus disse: está consumado. O céu escurece, Jesus está morto. Mas entenda, ele não fica morto. Porquanto alguns achavam que a morte era ponto final e ao fim, para Cristo foi passagem. E passagem, meus irmãos, para não apenas passar, mas abrir o caminho. O texto bíblico vai começar a dizer exatamente que eu sou o primeiro e o último, aquele que venceu a morte. Venceu, ele saiu do túmulo e viveu. A ressurreição de Jesus Cristo, meus irmãos, é a reversão da condenação do Éden. Quando o primeiro homem pecou, Jesus Cristo ressuscitou e ele venceu toda a morte, todo o pecado. Ele resolveu o problema da humanidade. E agora, colocado diante de nós, basta apenas uma única expressão do nosso ser: eu creio. Eu creio. Antes, a morte era um problema. Ele foi resolvido. A morte não é mais um inimigo invencível. Nós não tememos. Não apenas foi uma vitória de Jesus, foi uma vitória dada por Jesus a cada um de nós. Nós também vencemos. A morte virou a porta para a eternidade. Por isso que esse verso vai dizer que Jesus tem em suas mãos a chave da morte e do inferno ou do Hades, como em outras versões. Isso vale um estudo depois, mas é Jesus que tem a chave da morte, porque Ele tem a chave da vida. E se Ele é o autor da vida, Ele sabe o endereço quando chegar o nosso fim. E não, meus irmãos, morte não há de ser um tema tenebroso, sinistro e amedrontador, como é relatado em nossos dias. Talvez precisássemos de outro nome, talvez precisássemos de outra conotação. Mas quando se findar nossa vida aqui, nossos olhos verão o Senhor, que nos, assim como fez com João, que estava como morto, e com a sua mão direita o tocou e disse: não temas. Eu creio que o nosso Senhor fará o mesmo conosco. Abrirá um sorriso de orelha a orelha, um brilho nos olhos e olhando para nós dirá: não temas, vem e entra no gozo do seu Senhor. Foi cumprida, meus irmãos, 1 Coríntios 15, 54. Tragada foi a morte pela vitória.
Eu fico pensando em João, quantos medos ele tinha ali naquela ilha que ele estava preso. Avançado de idade, perseguido, diversas situações. Mas eu não paro de pensar nessa expressão não temas. Essa expressão é repetida muitas vezes na Bíblia. E aqui para João foi essencial, porque a partir de agora, João vai ter um retrato do céu, do fim, de tudo que virá. E foi ecoando no coração de João: não temas, não temas, não temas, porque Jesus venceu a morte. Graças a Deus, em Cristo Jesus, que nos deu vida, e por causa desta vida, que estamos aqui reunidos para celebrar, hoje, mais do que nunca, porque hoje é o dia mais importante da sua vida. É hoje que em Cristo Jesus celebramos. Ele vive, ressuscitou e reina para todo sempre. Amém.